A ideia é a gente tá olhando com um pouquinho mais de detalhe alguma coisa Disney. Mas a ideia é pegar um detalhe, e uma das coisas que eu sempre falo para vocês que aumenta muito a experiência a Disney é exatamente a riqueza de detalhes que ela tem. Então a ideia é pegar talvez um detalhe que a gente não esteja prestando muita atenção e não sabia ou não atentava tanto, e olhar de perto, pegar a lupa e olhar e detalhadamente, e o ponto detalhado, buscar a história por trás dele, e talvez essa história seja completamente diferente. E o ponto detalhado de hoje é no Disney's Hollywood Studios, que eu confesso para vocês que foi um parque que eu sempre tive uma relação muito difícil com ele no começo. Não era difícil, mas era um parque para mim, ele tomou muito tempo para eu gostar mais. Eu acho que se completou com Galaxy's Edge, e é um dos parques que eu mais gosto de passear agora e curtir. Mas teve uma coisa que sempre me chamou a atenção no Hollywood Studios, que é exatamente quando você chega nele e você tem na Hollywood Boulevard, e você tem esses prédios. E eu peço uma coisa para vocês, lembrem-se de uma coisa: tudo fala na Disney. Eles pensam sempre em tudo, inclusive em todos os prédios que eles colocaram na Hollywood Boulevard, ou então nós vamos falar de um prédio exatamente que fica na Sunset Boulevard. Tudo ali foi sempre muito pensado e tem uma história, carrega uma história. Todos esses prédios carregam um peso histórico, qualquer um deles, e tem histórias para todos eles. E a gente um dia pode estar fazendo inclusive um programa específico, que eu quero trazer daí sim um convidado para falar da história de cada um dos prédios. Mas, como eu falei para vocês, se a gente pegar e der um pulinho na Sunset Boulevard, tem um prédio em específico, na metade do caminho para chegar para Tower of Terror. Eu não sei se vocês reconhecem esse prédio aqui. Essa torre, ela na verdade, eu vou pôr uma outra foto que não é tão boa, mas eu não tinha foto de frente boa, e tem assim, que é na verdade uma loja, né, ali dentro, que é acomodada com uma loja, mas ele rende homenagem a um prédio extremamente importante para a história do cinema e também extremamente importante para a história Disney, que é o Cathay Circle Theater. Cathay Circle Theater, e agora eu vou mostrar que era exatamente ele, foi sim um teatro-cinema que existiu entre 1926 e, infelizmente, ele foi demolido em 1969 em Los Angeles. Ele ficava numa região quase próxima a Rodeo Drive e a Beverly Hills. Ele era um dos grandes cinemas de Los Angeles nos anos dourados de Hollywood para as grandes estreias. E porque Cathay Circle Theater, ele tinha uma plateia em forma circular, distribuída de forma circular. Mas ele, para a história Disney, ele é extremamente importante. Por quê? No dia 21 de dezembro, e ninguém se toca que essa data é 21 de dezembro, tão perto do Natal, 21 de dezembro de 1937, foi lá que Walt Disney fez a premiere do seu primeiro longa-metragem em animação, Branca de Neve e os Sete Anões. Deixa eu até então mudar um pouco para mim aqui para falar e comentar um pouquinho essa van premiere, porque foi uma aposta muito grande. Tudo nesse começo da Disney era em grandes apostas, ao ponto deles promoverem uma van premiere com grandes investimentos. Eles investiram bastante. Por quê? Até então, as premieres dos curtas Disney eram feitas em Nova York. Chegava inclusive a fazer no Radio City Music Hall, mas o Disney queria fazer em Los Angeles. O Disney queria dizer, não, eu quero conquistar e quero me impor com o público do cinema aqui. Tanto que uma semana depois, o filme começou a rodar no Radio City Music Hall e não foi Premiere. A Premiere ele queria fazer em Los Angeles. E para isso eles investiram bastante. Primeiro eles buscaram uma plateia, né? E todos os bambambãs de Hollywood o Walt Disney resolveu trazer. Tava lá Clark Gable, Charlie Chaplin, Shirley Temple, Judy Garland. O Roy Disney foi muito inteligente porque eles pegaram um empréstimo forte com o Bank of America para fazer o filme. Então eles resolveram fazer o seguinte: vou convidar a diretoria do Bank of America toda e vamos sentar eles ali. Foi um super evento. Para ter uma ideia, eles tiveram que montar arquibancadas fora. Dizem que foram mais de 4 mil pessoas que foram assistir o desfile de celebridades
naquela estreia. Eles também fizeram uma boa campanha com cartazes espalhando pela cidade e muito perto do teatro eles criaram a Casa dos Sete Anões e a parte da mina, tudo eles fizeram em tamanho real para os Sete Anões e também foi uma grande atração e foi um grande lançamento. O que é engraçado é que o que se relata é que como Hollywood tinha um certo preconceito com animação, eles diziam assim, o que é uma animação? Isso aqui vai ser um longa de animação? Então, a reação no começo, né, quando você entrava no cinema, era dizer, putz, eu vou assistir isso. E a reação na saída foi de aplauso, tá? E foi, claro, aí sim, um grande sucesso. Tem toda essa história para você lembrar o peso que tem nessa imagem quando você vê o Carthay Circle Theater, que foi retratado pela primeira vez no Disney's Hollywood Studios, numa versão muito menor. Só que não foi só lá, tá? Em 2012, na repaginação do Disney's California Adventure, a Disney fez um Carthay Circle também na Califórnia, numa versão já bem maior do que a versão da Flórida, e que nesse lugar aqui não tem uma loja. O que tem no Carthay Circle da Califórnia, do Disney California Adventure, é um restaurante. E é um restaurante fantástico. E eu vou dividir com vocês aqui uma foto, porque exatamente uma semana antes de que o mundo virou de perna para o ar, que foi quando estourou a história da pandemia, eu estava na Califórnia para um evento, para um seminário de mídia social em San Diego, e daí aproveitei para ir antes, para passar alguns dias nos parques da Califórnia. Junto comigo, os meus parceiros do After Hour, o Jason e o Colin. O Jason, na verdade, nos convidou para almoçar nesse restaurante dentro do Carthay Circle, que foi um dos melhores restaurantes Disney que eu já comi. Até que uma foto aqui, nós três no almoço. Foi uma delícia, foi um evento muito legal, que fica aqui dentro desse prédio, que é uma recriação do Carthay Circle, só que na Califórnia. Mas não para só aí. Você sabe que em Xangai também fizeram uma homenagem parecida. Eles não chamam de Carthay lá, mas vocês podem reconhecer a torre e os Imagineers rendendo a homenagem ao lugar que acomodou a premiere da Branca de Neve e os Sete Anões. Vou sempre mostrar aqui o original, aqui na Flórida, o original, aqui na Califórnia, original e a versão de Xangai. E esse foi o ponto detalhado, exatamente falando sobre o Carthay Circle. Todos os prédios que vocês têm no Disney's Hollywood Studios, eles não estão ali de graça. Todos eles têm uma história, e hoje eu pude contar para vocês um pouquinho, numa pincelada, a história do Carthay Circle Theater. Na verdade, muita gente passa batido, né? E é tão importante a gente saber curtir isso aí, porque agora tomara, né, que vocês agora, na próxima vez que estiverem lá, e tomara que seja o mais rápido possível, vocês possam estar curtindo esse detalhe. Quando vocês olharem ali, vão se lembrar do amigo aqui que contou isso aí. E se lembrar, principalmente, o mais importante, não é se lembrar do amigo, mas se lembrar da história que está por trás, né?